As nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Podem sentar-se. A mensagem desta manhã é a continuação da mensagem anterior, que foi trazida aos irmãos. Eu preciso de uma luz aqui em cima. Obrigado. Na semana, há 15 dias atrás, dentro do contexto de autoridade espiritual, e o tema foi, naquela ocasião, continua sendo hoje, como Deus estabelece seu reino. Nós já vimos que sobre esse tema 3 destaques. O primeiro destaque: o Senhor aprendeu a obediência através do sofrimento. O segundo destaque é que Deus estabelecerá o seu reino nos céus, onde os anjos se revoltaram, e na terra, onde o homem se rebelou contra ele. Terceiro destaque: vimos, Deus ordena que a igreja seja a vanguarda do seu reino. E hoje, sobre o mesmo tema, como Deus estabelece seu reino, nós queremos ver o quarto destaque. O Evangelho não só nos convoca a crer, mas também a obedecer. O Evangelho não apenas nos convoca, nos chama a crer, mas também a obedecer. É importante nós lembrarmos que nós fomos salvos quando ainda vivíamos no pecado. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, estávamos no estado de pecado, vivendo no pecado. Por isso também que Efésios 2,2 diz que nós também vivíamos na desobediência. O texto de Efésios 2,2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O texto diz que nós costumávamos viver assim. Nós vivíamos na desobediência e muitos hoje continuam vivendo assim. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Este espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que aqui é chamado de príncipe do poder do ar, não é outro senão o espírito do diabo, Mas nós fomos salvos para deixar o pecado e a desobediência. Tito 3:1, depois dos versos 3 a 7, dizem assim: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse texto fala de um passado, porque outrora, verso 3, porque também nós éramos outrora insensatos e desobedientes. Se assim fomos e assim vivemos, não é assim que devemos viver mais depois que nós conhecemos o Senhor. Nós recebemos Jesus como Salvador, o que perdoa, o que purifica, o que limpa, o que nos acolhe, nos aceita, mas nós somos salvos para a obediência e não para permanecermos na desobediência, porque não faz nenhum sentido. Salvação implica em perdão, implica em purificação, mas implica em mudança de comportamento. Todos nós sabemos disso. A palavra de Deus nos mostra que a natureza da fé no Evangelho que salva é a fé que obedece. Romanos 10:16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Esse trecho, que é uma citação que Paulo faz de Isaías 53, verso 1, nós queremos perguntar o que é que ele quis dizer com isso. Quando ele diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Por que Paulo está citando isso? É o mesmo que dizer: Senhor, quem obedeceu a nossa mensagem? Quem crê, obedece. Quem crê, segue aquilo que a mensagem se propõe a comunicar. A fé é exercida em obediência. Você não é salvo porque obedece, porque exerce fé, mas a fé traz mudanças e transformações. A Bíblia diz, porque Efésios 5, 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, porque ninguém se glorie. Mas o texto diz, pois somos feitura sua, criados em Deus para a prática das boas obras. Nós não somos salvos por meio das obras, não por obras, mas fomos recriados para a prática das boas obras. Então essa mudança é essencial. Eu não posso fazer isso em mim, e você não pode fazer isso em você, mas se essa mudança foi feita, se você foi salvo pela fé, você também foi salvo para obedecer. É uma escolha que você fez de receber Cristo pela fé, mas a mesma fé que salvou você e que levou você a crer, é por meio dessa fé que você vai obedecer, porque a obediência está implícita na fé que você exerceu quando você crê. É por isso que João capítulo 36, João 3,36, de acordo com os melhores textos no hebraico e no grego, esse texto diz assim exatamente: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é desobedecer ao Filho? É não levar
Cristo em consideração, é não crer que Ele é o enviado de Deus, é não crer que Ele veio para derramar o seu sangue em favor de cada um de nós. Então é desobedecer o Evangelho, é desobedecer a mensagem, é desobedecer aquilo que Ele veio trazer, salvação. Mas a salvação não é só para a salvação do inferno, é uma salvação que muda, que transforma, que leva você à prática da obediência. Por isso que o texto diz: o que porém desobedece ao Filho, e o Filho veio não apenas para ser Salvador, mas veio também para ser Senhor. E se Ele é Senhor, não faz sentido, como Ele mesmo diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu amo? E o contexto disso, quando Jesus disse, é isso. Eu não anotei aqui, mas, se não me engano, é Lucas capítulo 6. Se você achar, você... Será que é isso mesmo? 6? Alguém achou? É o 46, 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Um pouquinho antes, ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Versículo 43. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio do coração. Então, se nós cremos, se recebemos o Senhor Jesus, se temos o Espírito de Deus em nossos corações, então não temos para a prática de más obras, mas para a prática de boas obras, para uma vida de obediência. Se o chamamos de Senhor, devemos obedecer. Aqueles que não obedecem a Deus, ao Evangelho do Senhor Jesus, são rebeldes contra Deus e o Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, fala de um momento quando o Senhor Jesus vai ser revelado. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, isso é, quando Ele voltar, quando Ele se manifestar com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, é o único lugar na Bíblia que fala dessa manifestação assim. E talvez pelo que vem no verso seguinte, que diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vier, quando Ele se manifestar, a palavra do Senhor diz que todos nós vamos vê-lo e nós vamos ao encontro dele nos ares. A partir desse momento será um momento de juízo sobre aqueles que não subiram com o Senhor, aqueles que não vão herdar a vida, e será um tempo de punição àqueles que não obedeceram ao Evangelho, não deram ouvidos ao Evangelho. Mas o texto mostra também que obedecer ao Evangelho não é só crer, é viver de acordo com o Evangelho. Eu sei que quando a gente diz isso pode levar alguns a dizer: mas eu não consigo viver o Evangelho na sua totalidade.
Eu não creio que ninguém consegue viver 100% em obediência o tempo todo. Mas nós nunca podemos nos esquecer de uma coisa. Uma palavra de João: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então, nós fomos salvos para não pecar. Mas se pecar, se houver um acidente, tem provisão. Mas o pecado não é uma constância. Não pode ser algo habitual, algo que eu vou pedir perdão e você não. Eu não quero errar. Eu quero acertar, eu quero fazer o certo e busco isso e oro por isso. Mas quando eu falhar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu digo isso para que você, não. A questão é o que você quer. Você quer viver uma vida de obediência? É uma escolha. O poder para viver uma vida de obediência vem dele. A capacidade para obedecer vem dele. E você só tem essa capacidade quando você confessa a sua incapacidade. Mas você quer. E você busca isso e você diz: Deus, eu quero. Deus me capacita. Deus me reveste de poder, de graça, de sabedoria, o que você precisar para poder viver como Ele viveu. Inúmeras vezes temos visto e transmitido a vocês o fato de que o Evangelho não foi planejado para eu e você vivermos o Evangelho, mas para deixarmos Cristo viver o Evangelho em nós. É o apóstolo João quem diz que ele veio para que nós vivêssemos por meio dele. Temos que ter isso. Bom, nós estávamos falando sobre o fato de que aqueles que não obedecem a Deus, ao Evangelho do Senhor Jesus, são rebeldes contra Deus e o Senhor, e eles vão ser punidos. Fala de uma atitude de desobediência deliberada. Alguém que escolhe desobedecer, viver na desobediência. Romanos 2,8 diz assim: ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. São aqueles que trocam a verdade, desobedecem à verdade, a palavra de Deus, o ensino, o Evangelho, e obedecem à injustiça, que preferem viver aquilo que é injusto, que é errado, que é torto, que não é o Evangelho de Jesus. Nós somos purificados através do sangue de Jesus. Nós somos purificados por meio da obediência à verdade. O texto diz: vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. A Bíblia, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o ensino de Jesus Cristo, é aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele ensinou. E Ele disse que todos nós seremos conhecidos como pessoas dele, se nós tivéssemos o quê? Amor uns aos outros. Isso está no capítulo 13, versículo 35.
Aliás, o 34 também. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se você ama, você não faz nenhum mal a ninguém. Se você ama, você vai cumprir todos os mandamentos, porque o cumprimento da lei é o amor. Então, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. A verdade é Jesus, a verdade é o plano de Deus para a salvação do que crê por meio de Jesus. Você creu nisso, você recebeu essa palavra, acolheu-a no coração, mas você não pode esquecer que Ele veio para ser Senhor. E que o homem pecou exatamente quando ele não reconheceu o senhorio de Deus e fez a sua própria vontade. Ter Jesus como Senhor implica em abrir mão da sua vontade para viver a vida de Deus como Deus quer, como Ele planejou para mim e para você. Assim, além de crer no Senhor, nós devemos estar sujeitos à sua autoridade. Ele é Senhor. Ele falou, acabou. Não se discute, não argumenta, não se argumenta. O apóstolo Paulo, depois de encontrar-se com Jesus e ter sua vida transformada, ele perguntou. O texto diz assim: perguntei, o que devo fazer, Senhor? Quando você se converte, a pergunta que eu e você deveríamos fazer, nem todos fizemos essa pergunta, mas a pergunta que ele fez foi a de alguém que reconhece em Cristo não apenas o Salvador, mas o Senhor. Aquele diante de quem ele se prostrou, se humilhou e disse: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? O que o Senhor diz para mim que eu tenho que fazer? Vocês já observaram que nós já temos dito desde o início, quando estamos falando sobre autoridade espiritual, que quando você chega a qualquer lugar, a primeira coisa que você deve procurar saber é quem é a autoridade naquele lugar. E você então apresentar-se àquela pessoa e dizer: olha, eu estou aqui e quero saber quais são as suas orientações para a minha vida. Se você trabalha num lugar, você tem que procurar quem é o chefe. Você tem que se apresentar a esse chefe e dizer: eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Não é assim que faz? Se você está na escola e se você participa de uma turma, você está no meio da turma e vai receber as instruções sobre como você vai proceder ali, ou quais são as regras da escola, se é que fazem assim, mas eu entendo que normalmente é assim se faz. Então, vai dizer como as coisas vão funcionar, ou então você já teve essas informações, mas normalmente elas são dadas logo no início e você sabe a quem você tem que se dirigir, a quem você tem que se reportar e de quem você vai receber orientação e direção. Nós temos que ter em mente que isso deve acontecer sempre, para que nós não saiamos fazendo aquilo que eu acho que é melhor. Essa deve ser a atitude do coração de cada um de nós em relação ao Senhor. E aí vamos ver o que Ele tem a dizer-nos na palavra. Como é que eu e você podemos ter Jesus como Senhor se não lemos a palavra dele? Você recebe 1000 informações todos os dias através de todos os veículos de comunicação que temos hoje. E eles são muitos. Informações não deixam de chegar todos os dias, todos os momentos. Algumas são boas, outras não são tão boas. Como é que você vai saber o que deve ou não fazer?
se você vai com aquilo que a mídia diz para você ir e fazer, pode dar certo, mas pode você dar com os burros da água. Então é preciso que nós recebamos diariamente instrução na palavra de Deus. Isso é reconhecer em Jesus o Senhor, é reconhecer que a palavra dele é importante. Ele tem uma mensagem para mim cada dia, por isso eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar a presença dele para receber direção. Por isso Paulo diz: que devo fazer, Senhor? E agora? Ele não apenas creu, ele também se submeteu ao Senhor. Seu arrependimento foi resultado da graça, mas também da obediência à autoridade. Deus nos chama a receber vida através da fé, mas também para manter a sua autoridade através da obediência. Olha, não adianta Deus ter autoridade, não adianta o Senhor Jesus ter autoridade. Se eu e você não nos submetemos à autoridade dele, se não obedecermos a ele, eu e você estaremos dizendo: olha, não reconheço a sua autoridade. E você quer saber de uma coisa? Ele não impõe a autoridade dele na vida de ninguém. Não há autoridade se não há obediência. A autoridade não se impõe. Ela existe. Se você obedece, ele é Senhor na sua vida. Se você não obedece, ele não é Senhor na sua vida. Ele não deixou de ser Senhor, mas ele não é Senhor na sua vida. A palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades que ele estabeleceu no lar, na escola, no trabalho, no mundo, na igreja. Ele também nos ensina a obedecer à sua autoridade direta, através das Escrituras. Mas sempre que nos encontrarmos com a autoridade de Deus, seja ela direta, você e ele, seja ela indireta, você e alguém que está em posição de autoridade, nós devemos aprender a obedecer. Por que aprender? Porque é um aprendizado. É algo que eu e você temos que aprender. E Jesus aprendeu isso através do sofrimento. Porque todas as vezes que eu vou obedecer, eu vou abrir mão da minha vontade. Jesus deixou muito claro qual era a vontade dele como homem, lá no Getsemane. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que prevaleceu? Aquilo que o Pai queria, e não aquilo que ele, como homem, queria. Muitos são capazes de dar ouvidos, de obedecer apenas a uma determinada pessoa. Fulano eu obedeço, porque ele tem autoridade, ele tem moral, e ele realmente é uma pessoa que ele obedece. Essas pessoas que pensam assim ainda não descobriram a autoridade. Nós não temos que obedecer ao homem, nós temos que obedecer à autoridade que Deus deu ao homem. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não estou obedecendo o homem, eu estou obedecendo à autoridade que está sobre ele. Essa autoridade não é dele, é de Deus. Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dada. Quando ele disse: você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te crucificar? Não sei exatamente qual os termos que me vem à mente agora. Jesus disse: olha, nenhuma autoridade você teria
se doar para não fosse dado. E Jesus se dobrou diante da autoridade dele, porque não era o homem, era Deus através do homem. Quem conhece a autoridade, a mais leve obediência, o faz sentir-se rebelde. Quem não conhece a autoridade não tem ideia de como é rebelde. Antes de ser iluminado, Paulo recalcitrava contra os aguilhões. Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrares, é dar coices no aguilhão. É uma figura de um boi que tenta dar coices naquele que o fere e no objeto que o fere, que é o aguilhão. Por isso que, ao encontrar-se com um humilde homem chamado Ananias, ele reconheceu como enviado de Deus, uma pessoa que ele não conhecia, uma pessoa obscura para ele, uma pessoa que temia Deus e servia a Deus por meio de Jesus. Ele não viu o homem, ele viu a autoridade de Deus nele. O quinto ponto: através da igreja as nações se tornam o reino de Deus. Deus não pode estabelecer o seu reino se a igreja não aceitar a autoridade de Deus. Deus obtém o seu reino primeiro através do seu Filho, ou seja, no seu próprio Filho foi o próprio Filho quem se sujeitou em toda a sua plenitude à autoridade. Por isso ele trouxe o reino de Deus. O reino de Deus implica em obediência, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus obtém o seu reino primeiro através do seu Filho, depois através da igreja, e finalmente em todo o mundo. A Bíblia fala de um dia em que se dirá, Apocalipse 11:15. O texto diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, é o último anjo, e é a última trombeta, se não me engano, mas o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então veja a ordem: primeiro Cristo, a igreja, e finalmente o reino é implantado no mundo. A igreja ocupa o lugar entre o reino que está na pessoa de Jesus, porque ele foi obediente até a morte, e o reino na sua mais ampla expressão, quando o reino do mundo se tornar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja tem a responsabilidade de revelar ao mundo o reino de Deus, vivendo uma vida de obediência. O reino tem que ser encontrado no Senhor Jesus antes de ser estabelecido na igreja, e ele é encontrado nele, e está nele. Quando nós cremos nele e vivemos por meio dele, o reino de Deus é manifesto em nós. Não pode haver igreja sem o Senhor Jesus. Ele é o cabeça, ele é Senhor, e nós vivemos por meio dele. Então não tem vida na igreja. Eu tenho que repetir o que tenho dito aqui 1000 vezes: não tente viver a vida cristã, ela é impossível de ser vivida por mim e por você. Só uma pessoa pode vivê-la, e essa pessoa é o meu Senhor Jesus Cristo, é o seu Senhor Jesus. E a menos que ele seja Senhor na minha vida e na sua vida, não tem reino de Deus. Para que o reino de Deus chegue a toda a terra,
esse reino tem que ser visto, tem que ser manifesto através da igreja. Quando Jesus estava na terra como homem, ele obedeceu em todos os detalhes. Por exemplo, Jesus pagou o imposto do templo. Observe aqui o que acontece aqui. Mateus 17, a partir do verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Cobrava-se um imposto do templo. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Parece que aqui é uma espécie de PTU, né? Alguma coisa semelhante assim, por causa da pergunta de Jesus. Aí, dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Na compreensão da época, o imposto devia ser cobrado de estrangeiros e não dos filhos da terra. Essa era a compreensão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: então a gente está isento. Mas veja o que Jesus diz: mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha, eu acho que nós não tínhamos que pagar esse imposto, mas para não haver escândalo: é da igreja, é do Senhor Jesus. Não, vai lá e paga. Nós temos que ser exemplo de cidadania nesse mundo, embora não sejamos cidadãos da terra, mas vivemos aqui na terra. Não, somos cidadãos da terra, sim, porque estamos aqui, mas a nossa pátria não é aqui, é no céu, né? Nós somos peregrinos sobre a terra. Certa vez perguntaram a Jesus se era certo pagar impostos, e ele então disse: mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram 1 denário, que valia um dia de salário de um trabalhador. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Nas moedas antigas, aqui no Brasil mesmo, tinha sempre a figura de um presidente, de uma pessoa que se notabilizou no Brasil. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Tá. E no caso aqui, isso aqui parece que veio lá, desde essa época já se usava, a moeda tinha a figura do imperador romano. E como quem diz, ele é que é o detentor desse imposto. Se vocês verificarem na Bíblia, todos os impostos eram pagos ao rei. E o rei, com esse dinheiro, é que administrava a nação no que diz respeito à administração da nação como nação. Foi dito quando o povo pediu um rei a Samuel, ele disse que Samuel devia dizer quais seriam os encargos de ter um rei. Bem, então vamos voltar lá. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram 1 denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Ficava no verso da moeda. Eles disseram: de César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É dever de quem vive no Brasil pagar imposto? Não paga. É exorbitante? Pode ser, eu não vou nem falar que é. Não cabe a mim dizer, todo mundo sabe que, bom, deixa eu falar.
Não é essa a questão. A questão, tem que pagar? Paga. Deixa o resto com Deus. Dá o que é do governo e dá o que é de Deus para Deus. O restante, confia Ele, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Eu já disse para vocês inúmeras vezes aqui que houve uma época, não, houve um momento na minha vida em que eu tive um encontro com o Senhor, e a partir desse momento eu tive duas opções. Eu tinha um negócio em Brasília, uma empresa de pequeno porte, e nós tínhamos duas alternativas, que não pagávamos impostos, sonegávamos adoidados. Mas depois desse encontro com o Senhor, ou das duas, eu decidi, olha, ou a gente vai pagar tudo, ou então vai fechar. Na ponta do lápis, não dava para pagar tudo, tinha que fechar. Eu falei, mas vamos tentar fazer como a Bíblia manda, e começamos a pagar. E eu já disse para vocês, para quem já ouviu, que naquele ano, até aquele ano, nunca a empresa tinha apresentado um resultado como apresentou naquele ano. Pagamos todos os impostos, todos. E ela deu o maior lucro da história dela desde que ela foi começar. Assim é Deus. Quando a gente obedece a Ele, confia nele, Ele é fiel. Jesus disse, dai a César, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Embora César fosse uma pessoa rebelde, ele foi estabelecido por Deus. Sendo assim, ele deveria ser obedecido. Depois de termos obedecido totalmente, o Senhor Jesus se levantará e tratará daqueles que são desobedientes. Já vimos isso lá no texto que começamos a ler. 2 Tessalonicenses 1:8 diz, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da nossa obediência, o reino será estendido por toda a terra. Hoje muitos têm consciência de pecado, mas não de rebeldia. Necessitamos de um senso de autoridade além do senso do pecado. Toda desobediência é pecado, mas nem todo pecado é rebeldia, embora não deixe de ser, mas não no sentido de pecar contra a autoridade. Não ser sensível ao pecado prejudica a vida cristã. Agora, não ser sensível à autoridade desqualifica a pessoa para o reino. Não há reino sem autoridade. Não, o Senhor é o meu Senhor, mas eu faço o que eu quero, eu vivo minha vida do jeito que eu quero e eu não estou nem aí para Ele. Ele morreu por mim, derramou o sangue dele por mim. Não há reino de Deus na vida de uma pessoa assim. Não. Sexto ponto. A igreja tem que obedecer à autoridade de Deus. Nós precisamos saber como obedecer na igreja. Não existe autoridade na igreja que não exija obediência. Efésios 4,16 fala do corpo, referindo-se ao corpo de Cristo. Diz assim dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um corpo depende de cada parte do corpo para ser corpo.
Não existe olho sozinho, não existe ouvido sozinho, não existe dedo sozinho, não existe perna sozinha, não existe coração andando aí, pulando aí sozinho, não existe. Ele está no corpo e ele funciona através do corpo, onde ele está ligado a cada parte do corpo. E todos nós precisamos uns dos outros, devemos nos sujeitar uns aos outros no contexto do corpo. Nós precisamos uns dos outros. As costas podem... Você às vezes sente uma coceirazinha aqui atrás, você precisa dar a mão para coçar, ou para tirar alguma coisa, ou para até mesmo lavar as costas. Qualquer coisa que você vai fazer, você depende de todos os membros do corpo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Não existe unidade se não há obediência, se não há sujeição à autoridade. Deus pretende que a sua autoridade se manifeste totalmente na igreja. 2 Coríntios 10, 4 a 6 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Fortalezas resistem à vontade de Deus na igreja. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Que armas são essas? É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus. Se cremos nessa palavra e temos o Espírito e cremos no poder dele, então ela é poderosa para destruir todo o argumento, a mente humana gosta de argumentar, de discutir, de tentar explicar para não obedecer. Eu, quando era menino, e depois de uma certa idade, minha mãe já não corrigia a gente mais, mas minha irmã mais velha me corrigia, e ela me corrigia com muito vigor, na vara mesmo, cada chinelada ou varada mesmo, mas eu tentava enrolar ela de todo jeito. Me explica por que eu vou apanhar. Enquanto isso eu ganhava tempo e a raiva dela ia passando, e depois, quando ela chegava, mas ela não deixava não, ela me punia mesmo como devia. Mas todo o argumento que levantamos é para tentar escapar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então a gente argumenta na mente, não é bem assim. Não, o que a Bíblia está dizendo não é assim. Como não é está escrito aqui? Quando a igreja tiver obedecido totalmente, toda a terra ficará sob a autoridade de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se a igreja estiver em obediência, ela vai ter um poder e uma autoridade sobre a terra que não tem limites. E a influência dela será... Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é que o sal faz? Ele impede que os alimentos sejam estragados. E a luz prevalece sobre as trevas.
Então, a igreja é o caminho para o reino, mas ela pode também frustrar o reino. Romanos 2,24 diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado no mundo por causa do mau comportamento da igreja, muitas vezes, e de elementos da igreja, do mau testemunho. Como pode o reino de Deus se manifestar se não somos capazes de nos sujeitar a pequenas dificuldades dentro da igreja? Como pode o reino de Deus prevalecer se discutimos e argumentamos entre nós? Assim nós temos atrasado o plano e o propósito de Deus, o horário divino. Toda rebeldia tem que ser removida para que o caminho de Deus seja desobstruído. Gálatas 5,9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Enquanto houver espírito de rebeldia entre nós, não há reino de Deus na sua plenitude. Conclusão: quando a igreja obedecer de verdade, a influência da igreja no mundo será muito mais expressiva. A responsabilidade que a igreja tem é imensa. Jesus vem anunciando o reino de Deus, mas o reino de Deus tem que ser encontrado primeiro nele, e nós o encontramos dele para nós. Quando a vontade e a ordem de Deus se encontrar livre acesso na igreja, o seu reino certamente virá. Que nós não atrasemos, não impeçamos que a obra do Senhor seja completada o quanto antes. Amém? Amém.